Está aqui comigo hoje a Lívia Moraes. Ela é empreendedora, DM1, é jornalista, tem uma carreira aí, tem colocado aí várias atividades aí e contribuído com o mundo corporativo, também com a sua experiência de vida, está trabalhando nas redes sociais. E nessa noite aqui no Divã com a Elaine Rosa, eu convidei a Lívia por causa da história de superação que ela tem em várias áreas, história de sucesso também, né, na carreira empresarial, e ainda conseguir lidar com autocuidados com o diabetes. Como que você descobriu o diagnóstico de diabetes? Eu nasci de 8 meses, justamente porque eu já tinha uma predisposição em ser diabética, né? Já nasci com 4,2 kg. E quando chegou na fase dos 12 anos, eu estava meio fora de forma, minha mãe me levou no endocrinologista e a minha glicose começou a ficar um pouco alterada, né? Então, foi nessa fase que estava de 120, 160, e eu com 12 anos. Mas, faz uma dieta, vamos tentar resolver isso com a dieta, tá? Chegou com 14, 15 anos, eu comecei a emagrecer do nada. Daí, não, alguma coisa está errada. Voltei no endocrinologista e realmente estava. Eu comecei a tomar a medicação, que na época era a metformina e o Amaryl. O médico ainda continuou aceitando medicação para mim, sem querer me colocar na insulina. E quando chegou na fase dos 17 para os 18 anos, eu passei um período um pouco turbulento na minha vida e na minha família, onde a gente teve um período um pouco difícil no relacionamento entre meus pais, que quase se separaram na época, e o meu irmão, né, que também tinha ficado internado na época, né, com esquizofrenia na época. Mas, enfim, isso me afetou um pouco, a minha glicemia, todo esse estado emocional que eu passei, que era um momento difícil. E eu estava acabando de entrar na faculdade, estava começando a ter o meu primeiro namoradinho de relacionamento, né? E eu sofri preconceitos com isso, com a mãe dele na época. E outra, você fica sabendo, nossa, mas você é tão novinha, já é diabética. Nossa, mas você é tão bonita, é diabética. Como se o diabetes escolhesse a pessoa. Porque você tem diabetes. Eu sempre sofri muito isso. Nossa, mas por que você tem diabetes? Eu vou saber. Assim, era uma predisposição que eu já tinha, né? Minha mãe teve, né, depois dos 40 anos, 42, e na minha gestação ela adquiriu diabetes. Então foi por isso que eu nasci de 8 meses. E cheguei mais tarde a desenvolver o diabetes tipo 1. Né? Comecei a fazer uso de insulina com 18 anos mesmo. Mas a medicação eu já tomava desde os 14 para 15. Existem alguns estudos, né, que pontuam que nessa fase também começa a se desenvolver o diabetes tipo 2, ele se torna muito parecido com todo o tratamento com o DM1, mas tem algumas categorias que estão classificando até como DM2, que não precisa da insulina de imediato, né? Isso. Outro ponto importante também que você trouxe, Lívia, que também se identificou comigo, que foi o desencadeamento, né, assim, da doença para passar para o uso da insulina, toda aquela coisa dos sintomas, como eles são muito evidentes, de perda de peso, né, muita sede, né, que vem assim que, vamos dizer, incomum no caso de diabéticos tipo 2, muito mais presentes no DM1, ocorrer num momento de muita instabilidade emocional que a gente está passando por esse período, né? Ou seja, eu já presenciei muitas pessoas falando separação dos pais, perda de alguém querido, né? E tudo que está tendo lá uma turbulência na vida, em fatores de estresse, surge o diagnóstico do diabetes, como aconteceu comigo, né? Um mês antes de eu me casar. E com você também aconteceu isso. E por muitos anos, né, de maneira diferente, mas foi num período de muitas experiências emocionais. E por muito tempo eu nomeei que eu tinha diabetes emocional. Eu falava assim, mas por que você tem diabetes? Eu não sabia responder. Eu estou falando de informações de 26 anos atrás, do qual o médico falou assim, você é diabética, você vai ter que tomar insulina. Só isso, não tinha mais informações. Aí nisso, as pessoas me perguntavam, eu falava assim, meu diabetes é emocional, porque quando eu fui casar, eu descobri, e eu fui levando isso por muito tempo, essa informação. Até que com o conhecimento, educação, eu sei hoje, e queria compartilhar com as pessoas que estão ouvindo, que não existe diabetes emocional. Né? Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, do qual
né? O nosso corpo, o sistema de defesa do nosso organismo, sem uma linguagem técnica, por um erro de informação que a ciência ainda não consegue explicar, ele vai lá e destrói as células beta-pancreáticas que são responsáveis pela produção de insulina. Então, o processo, o momento que você está passando por um momento emocional muito grande, ali tem uma carga enorme de hormônios contrarreguladores, hormônio do estresse, e tudo isso pode contribuir para o desencadeamento da doença que já estava em andamento, né? Sim, Então, a sim. doença já estava em andamento. Então, vamos deixar isso claro nesse canal também, que é de conhecimento, para trazer essa informação, porque muitos ainda falam, quando eu ouço as pessoas, meu diabetes é por causa que é emocional. Quando eu fico emocionada, ela altera. Sim, altera realmente, tem grande influência. Mas é o ambiente que altera, né? E isso a gente tem que trabalhar com as emoções. Só para deixar isso bem claro, específico, para desconstruindo, né, esses mitos que a gente vai criando sobre isso. E você falou também, Ida, sobre a ocorrência de um namorado, sobre preconceito, quando você se viu diabética, né? Quando tinha que tomar insulina com a mãe. E isso a gente está falando de situações 26 anos atrás. Hoje, com a internet, com as redes sociais, as pessoas compartilham, né, informação, vê um outro, sabe-se o que é insulina, que isso era um aqui e um lá. A primeira vez que eu vi Sim. mais diabéticos, que foi na ADJ, quando eu fui fazer o curso, gente, eu fiquei assim, porque parecia que eu era o único ser humano no mundo que passava por essa situação, né? E eu Uhum. acredito que cada um de que está nos vendo aqui é diabético deve também ter passado por essa experiência. Como foi com você lidar com esse preconceito? Então, quando eu comecei a namorar e tive esse namoradinho, a mãe dele me ligou, né? Eu não estava contente com o nosso namoro porque eu era diabética. E chegaram a ligar na minha casa, na minha residência na época. Eu atendi e falei, ele tá com você porque ele tem dó de você, porque você é doente. Eu falei, gente, que absurdo. E eu tinha acabado de descobrir, mas ele gostava tanto, tanto de mim que ele comprava bolo diet para mim. Você, como assim, se ele tá comigo por dó, se ele cuida tanto de mim? Mas foi isso. Pena que na época não deu certo, mas eu sofri preconceitos. E minha mãe às vezes falava pra mim, não fica falando que você é diabética, Lívia. Às vezes pode assustar as pessoas ou afastar as pessoas. Mas, gente, que absurdo. Pra mim, isso é normal. É uma coisa que eu vou precisar lidar pro resto da minha vida. No começo foi um pouco difícil a aceitação, né? Então as pessoas, nossa, mas você é diabética? Nossa, mas essa bonita, você é diabética? Gente, mas o que isso tem a ver? Então sempre tinha, porque você é nova, você é diabética? Nossa, mas como assim? Não acreditava, as pessoas eram meio inconformadas. E no relacionamento mesmo, às vezes a gente sente um pouco de preconceito. Hoje não mais, porque acho que as pessoas gostam, me conhecem, acabam até me ajudando a cuidar de mim, né? Quando eu chego a passar mal. E eu tive, inclusive, eu tive um coma com 24 anos, que eu estava fazendo dieta, tomei remédio, metformina na época até, e fui dormir. Mas eu estava fazendo dieta e falei, não vai acontecer nada. Meu pai chegou à noite, disse que eu estava fazendo um barulho, rangindo os dentes, e aí eu estava em coma já. E aí eu acordei no hospital, com uma enfermeira em cima de mim, que chamava Zacarias na época, eu nunca vou me esquecer. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Ele, você passou mal à noite. Eu falei, como que eu passei mal à noite? Eu tava sonhando. Então, foi uma coisa, assim, que me espantei. Eu nunca mais vou esquecer o nome desse enfermeiro, porque era um nome bíblico, né? Zacarias. Eu falei, nossa, Zacarias, justo aquele que apareceu bem na hora que Jesus estava passando, ele estava lá na árvore. Então, eu nunca vou esquecer. Foi um momento difícil, que foi se não fosse meu pai me socorrer nessa hora que eu vi o barulho, eu passando mal, ruim nos dentes, ele me socorreu, né? Devo, graças a Deus, na minha vida, meu pai também. E um outro momento mais tarde, quando eu fiquei muito tempo sem comer, uma reunião atrás da outra, e aí eu desmaiei no evento, gente. Nunca façam isso, ficar 8 horas sem comer. E eu fiz isso. Então, nunca mais eu faço. E engraçado que eu não tinha tomado insulina de ação rápida nem nada, eu só tinha tomado o metformina, porque eu faço uso da insulina de ação rápida quando eu como muito carboidrato ou quando não tá descompensada a glicemia. Senão, eu não faço uso. Então, eu já passei por momentos bem difíceis da minha vida com controle glicêmico. Hoje, eu tenho uma dieta
equilibrada, vamos supor, eu evito comer doces, tudo mais, de vez em quando a gente come também, né? Um pouquinho. Somos seres humanos normais. Acho que eu tive uma Sim. fase turbulente, né? Uma turbulência, aliás, na minha vida, né? Porque a Um gente vai pouco. aprendendo a lidar, vai É, aprendendo a conviver. Lógico que a gente vai entrando em que a nossa vida vai mudando, são processos, né? E a vida profissional, ela tem uma influência muito grande no processo de autocuidado, que de repente você está num momento profissional que você está entregue totalmente para aquilo, né? sim, sim, Ela trabalha com eventos, como jornalista, fora as empresas que ela tem. Então, você estava ali focada num evento, ao ponto sim, de passar tantas horas sem se alimentar e percebe, vamos dizer, que a gente fala que é uma limitação. Mas não é uma limitação, porque por mais que a gente está correndo, a gente precisa parar para comer, porque o nosso corpo precisa de energia, precisa de glicose. Mas no caso, quando você fez uso de uma medicação, ela retira toda a glicose e vai ter uma hipoglicemia séria mesmo, que foi o que aconteceu. Mas isso é também a questão de cada momento da vida profissional e a gente tem que fazer adaptações. De exato. repente a gente consegue chegar em casa, jantar, comer bem. Aí você começa a fazer faculdade. Você chega na Sim. faculdade, né? Eu lembro que nos meus primeiros anos de faculdade, quando eu comecei a fazer a conta que eu ia ter que comer todos os dias na faculdade, aquilo eu falei, meu, vai ser mais dinheiro que eu vou gastar para poder jantar, né? E era uma época que eu também comecei ali um processo de educação, porque salada é mais barato, Sim, né? Para você pesar e era no quilo. Então eu comia muito mais salada, porque já estava em todo aquele processo de glicemia, não consegui lidar, não consegui organizar com todo o tempo de estar alterado. Então tem muito isso a questão dos momentos de vida, né? E principalmente a parte profissional. E como que eu queria que você compartilhasse como que foi esse convívio, a sua carreira, como que é sim, a página que você tem na internet, qual que é o objetivo dessa página, o que que você quer sim. compartilhar com o público diabetes, a Lívia, para quem está nos assistindo aí, que está acompanhando. É uma mulher bonita, né, Esther, uma mulher extremamente simpática, e ela, na página Simpática. dela, ela está trazendo essa visão. Já fez alguma Sim. cirurgia plástica, mesmo sendo diabética? Já fiz 3. Já, Então, olha, então, mas compartilhe. para isso, fazer a cirurgia plástica, a gente precisa ter um controle glicêmico, assim, perfeito, senão meu médico não deixaria. Inclusive, ele cuida de mim já faz uns 10 anos. Eu troquei minha prótese de silicone, que eu não tinha muitos seios, eu troquei a prótese 2 vezes, uma com 27 anos, eu coloquei, depois com 34 para 35 eu troquei para colocar, não, eu quero um pouquinho maior. E fiz uma lipo, então assim, eu já fiz várias cirurgias, 3, né, cirurgias plásticas aí, e com cuidado. Então, assim, você pode fazer cirurgia plástica, você pode viver normal. Claro que você tem que ter disciplina, né? Ter uma alimentação correta para você poder chegar a fazer isso. E ter a hemoglobina glicada controladinha. Daí, se você consegue manter a hemoglobina glicada e faz todos os exames, dá ok, tem que fazer o exame também cardiológico, tem que fazer o teste, tudo certinho. Aí, se tiver ok, você pode fazer cirurgia plástica, pode fazer o que quiser também. É vida saudável, é só uma questão de adaptação. Né, disciplina e de ver que é sobrevivência. Você precisa. Isso me ajudou muito na minha vida. A gente tem um lado ruim de ter. Eu tenho uma doença autoimune, sim, mas por outro lado, isso me ajudou a crescer tanto, mas tanto, que eu vejo os problemas de outra forma. Poxa, eu luto pela minha sobrevivência, pela minha vida. Eu tenho que ter disciplina com o que eu vou comer, porque é responsável pelo meu daqui a pouco. Não existe amanhã, existe agora para o diabético, né? Então, assim, às vezes a gente luta a cada segundo pela nossa vida, porque se você tem uma hipoglicemia, por exemplo, eu tô aqui, tenho uma hipoglicemia, eu vou sair correndo e vou comer, entendeu? É mais ou menos isso que acontece com a gente. Então, eu sempre busquei ter uma alimentação equilibrada. Eu fazia exercício físico desde os 14 anos de idade. Então, eu ia para academia, eu gosto de fazer exercício físico. Tem essa página, que é o Model Zero Açúcar, que, inclusive, quando eu fui criar esse projeto, a Cris Arcangeli me apoiou. Falei, Cris, eu tenho uma empresa de consultoria empresarial e eu trabalho com a parte corporativa. Como que eu vou ter essa outra parte? Não, Lívia, faz. E hoje ela me apoia. Eu estou lá dentro do Shark Pharma também com ela. E eu só tenho que agradecer por ela estar do meu lado também nessa oportunidade de ter apoiado o meu projeto, que é o Model Zero Açúcar, onde eu levo, assim, lifestyle, que você consegue viver uma vida saudável, você consegue viver bem com diabetes, conviver bem com diabetes. Tem que se cuidar. Acho que o essencial é se cuidar, né?
Então, vamos lá. A Lívia está trazendo aqui para quem está nos acompanhando que a gente sempre fica de encontro com todas as limitações, com toda a visão da complicação. Então, 26 anos de DM, ela já fez 3 cirurgias de estéticas e tem isso. E com isso, todas as cirurgias com muito sucesso. Mas isso é o quê? Derivado do quê? De um bom controle. Né? Exato. Então, Sim, o diabetes controlado, ele não te traz limitações, né? O mau controle que é o grande problema do diabético, né? E nisso ela sim, está sim. compartilhando lá na página. Vocês podem acompanhar, ver as fotos dela, principalmente da pessoa que está, né? Principalmente assim, que tem apoiado esse projeto para ver de extremo importante, que é a Cris Arcângelo, e quem conhece aqui admira muito a força dessa mulher. Ela é super parceira, apoia, ela é ligada Realmente totalmente. a força dela e é bem presente também nesse trabalho que a Lívia traz e está trazendo nas redes sociais mostrando isso. O estilo de vida, qual que é o estilo de vida, o que que ela produz, como que ela vive o dia a dia e está retratando isso nas redes sociais para poder trazer essa imagem, né? Que como que vive o diabético? Uma vida normal, né? Uma vida normal, se você tiver todos os cuidados, tá dentro da sua meta glicêmica, você vai conseguir fazer diversas coisas que todas as pessoas que não são diabéticas conseguem, né? Tendo um bom. Sim, sim. E Lívia, sobre o seu trabalho Sim. nas redes sociais, hoje você está atuando no mercado empresarial. Qual que está sendo o seu foco de trabalho hoje? Sim, eu trabalhei 8 anos dentro de empresas multinacionais fazendo eventos corporativos. E quando eu perdi minha mãe, nesse momento, vai fazer 4 anos agora, dia 16 de março, foi um choque para mim, né? Então, assim, como eu já estava um pouco estagnada do meu trabalho, já tinha estudado um pouco, feito algumas pós, eu falei assim, não, chega, agora eu quero empreender. Aí foi o momento que eu vi a minha glicemia, que estava 400, eu estava trabalhando numa multinacional, fui medir minha glicemia. Eu falei, 400? Eu aqui dentro desse carro com quase 400. Foi o momento, chega! Foi o meu limite. E a partir daí, eu peguei e mudei meu posicionamento e fui olhar para a Lívia, a qualidade da vida da Lívia. A Lívia disse, poxa, sempre se cuidou, o que está acontecendo que nesse momento eu estou descompensada? E foi uma fase difícil. Mas foi um momento muito libertador da minha vida, um momento que eu mais busquei qualidade de vida, onde eu praticamente renasci, fui atrás dos meus sonhos. Então, eu já tinha me formado em alguns cursos e falei assim, não, agora eu vou abrir minha empresa e vou atrás. E o que eu faço de melhor é a comunicação, né? De ter as conexões, de criar justamente esse vínculo com as pessoas, com a verdade, né? Com a aproximação da verdade e ser realmente o que eu estou sendo aqui. Então, você me conhece, a gente se conheceu por aqui. Hoje a Elaine atua junto comigo e é uma honra para mim ter ela do meu lado. E foi assim. Eu mudei, fundei a minha empresa, fui atrás sozinha, sem recursos financeiros. E fui atrás, meus professores apoiaram muito o meu projeto da minha empresa, que chama PME Consultoria Empresarial. Então, é uma parte de consultoria para todos os setores dentro da empresa, né? E seria isso. E faz 2 anos e meio. Aí, é tanto a Lívia, que eu reinventei a Lívia Moraes. E aí ficou, Lívia Moraes, Conexões Poderosas. Justamente porque durante esses 15 anos que eu trabalhei no mercado corporativo dentro de multinacionais, eu criei um relacionamento, né? Com esses profissionais de alta performance. E aí eu levei isso para a minha vida. Hoje eu tenho um projeto de educação corporativa que no futuro eu já quero implementar, que são levar as conexões, mais educação aliada, né, dentro das empresas, para reduzir turnover, aumentar o FIB, que é a felicidade interna bruta, que é justamente isso, a qualidade de vida das pessoas no ambiente de trabalho. E hoje eu foco nisso. Hoje eu tenho o Lívia Moraes Conexões Poderosas, que é onde eu conecto os presidentes, diretores, intermedio os negócios, né? Sou uma facilitadora de negócios. E aí eu encontrei você, que foi assim, quando você entrou na minha vida, a gente começou a falar pelo diabetes, pelo diagnóstico, e você ser psicóloga, tudo. Eu me interessei muito pelo seu trabalho, desde que já comecei a seguir. E aí a gente começou a se conhecer, conversar, e agora a gente já está atuando juntas. Então, isso para mim é muito gratificante, né? O que é o poder da rede social e o que pode fazer em benefício da saúde, né? Porque hoje eu tenho você do meu lado como psicóloga, né? Educadora, né? Em diabetes.
Eu nunca imaginava que na minha vida eu ia estar fazendo uma live falando sobre diabetes. É a primeira live. É justamente Acredita? esse o objetivo, né? A gente É, trazer pessoas normais que têm sim, todas as suas dificuldades para ter suas conquistas e que conseguiram, né, alcançar, né, coisas que sonharam, foram atrás. É sim, bem o que Viktor Frankl fala no livro dele, Em Busca de Sentido. Eu sempre repito isso porque foi algo muito transformador para mim. Ele fala quando a gente tem um porquê, a gente sempre encontra um como fazer, né? sim, E sim. é justamente essas histórias que eu gosto muito de compartilhar com o público. E realmente eu conheci a Lívia aqui nas redes sociais, nós tivemos o prazer de estarmos juntas e a gente tem me apoiado muito nesse trabalho de levar educação em diabetes e também algo que é muito pontual para mim, que é trabalhar com a prevenção, porque se eu trabalho com a prevenção de doenças crônicas, nós estamos levando educação, conhecimento e através da educação, conhecimento, consciência. Eu não consigo ter consciência de algo, consciência que eu preciso mudar se eu não tiver conhecimento. Lógico que existem pessoas que têm resistência a ter conhecimento, ela prefere não saber. Mas tem muitas pessoas que, quando pegam a informação, ela começa a colocar, a implementar novos hábitos. E na quinta-feira eu vou estar junto com a Lívia fazendo uma palestra para um grupo de empresários, né? Uma situação, uma experiência até que nova para mim, falando sobre prevenção de saúde e de doenças crônicas, como ficar, né, bem distantes disso, trabalhando com a prevenção. E vai ser uma oportunidade, algo que eu sempre busquei e tenho trabalhado e levanto essa bandeira mesmo. A prevenção é o caminho, conhecimento, educação para produzir consciência, que é extremamente importante. Exato. Eu estava lendo uma revista, HSM, Uhum. eu conheci o trabalho da Elaine, de psicóloga, de educadora, e estava falando sobre o problema dos transtornos, né? Que nós estamos tendo, doenças mentais e transtornos, e o livro que meu esposo estava lendo, na verdade foi um livro que eu dei para ele de presente, de como líder, e eu achei muito interessante, coisa e dei para ele de presente, daí estava lendo um pedaço falando que no Brasil a gente só perde de transtorno de ansiedade para o Japão. Isso me assustou, Sim, né? Gente, a gente só perde para o Japão. Eu falei assim, gente, e é um país assim que produz, que trabalha muito, 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 que nós estamos nessa esfera do automático. Então, a Lívia, ela é uma pessoa que vocês viram, né? Conexões Poderosa, PNE, tem a página, é jornalista. Então, ela tem, assim, inúmeras funções. Mas em determinado momento, ela olhou, ela estava numa empresa que estava exigindo muito dela, glicemia altíssima. Então, ela tomou uma decisão de poder melhor, dar mais qualidade de vida para ela e tomou essa posição. E dentro da empresa também você tem inúmeras funções, inúmeras realizações, mas sempre muito atenta. Por isso que é extremamente importante esse olhar para o nosso mundo interno, que é a nossa sim. saúde mental, para lidar com todas as experiências externas, né? Porque a Lívia também tem uma outra doença autoimune, né, Lívia, que você passou agora no Sim, mês de ah, dezembro. essa foi uma descoberta. Eu comecei a ir para São Paulo, correndo para lá e para cá, correndo atrás dos meus sonhos, justamente isso. Eu fui atrás do meu foco, dos meus objetivos. Não, tem que fazer virar meu negócio, tem que ir com foco. E eu fui com a minha mochilinha atrás, nas costas, de 25 quilos, levando tudo. De repente, do nada, num dia eu acordo com o meu dedo inchado, apareceu uma monoartrite. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Daqui a pouco eu vou fazer outros exames, deu túnel do carpo sensitivo nos dois braços, eu fiz os exames, e estava com inflamação realmente. Aí constatou que deu artrite reumatoide. Apesar do meu fator reumatoide estar dentro do normal, eu sou tratada como ter artrite reumatoide. Então, às vezes, eu estava sentindo muita dor nas articulações, nos ossos, que eu cheguei ao ponto de parar de escrever, de pegar o celular, de tão pesado que estava. E a minha vida é escrever, querendo ou não, eu estou ali no comercial, trabalhando, comunicação toda. O que eu tive que fazer? Eu tive que dar um passo para trás. Então, assim, eu dei vários passos? Dei, mas agora o meu corpo me pediu isso, porque além de ser diabético, ainda me apareceu essa outra doença autoimune para eu administrar.
No começo foi muito difícil. Eu falei, o que está acontecendo? Eu nunca senti dor na minha vida, nunca. E de repente eu estava com aquelas dores nas articulações, nos ossos. Hoje, graças a Deus, essas dores elas estão acentuadas, não estou tendo mais aquelas dores fortes, mas eu tomo anti-inflamatório todos os dias ainda. Então, inclusive, eu cortei meu cabelo, tive que cortar um pouco, porque ele começou a ficar um pouco fino, né, por causa da medicação. Mas eu tomo também vitamina B12, que é para ajudar a biotina, para o cabelo, tudo. Então, eu senti essa necessidade de ter que me readequar nesse momento. Então, assim, diabetes tipo 1, mais artrite reumatoide, e olhar com isso com positividade, é um pouco e passando por diversas situações paralelas, tanto em família, no trabalho, é um pouco difícil para a gente que é empreendedor, né, de correr atrás. Mas se eu consigo, né, tendo essas dificuldades, imagina quem não tem, quem pode se cuidar, quem pode se prevenir e não precisa passar disso na vida, né? Então, eu acho que é um momento que às vezes a gente tem que refletir, olhar para o lado e ver as dores do próximo e ver que eu sei que tem gente pior que eu e eu tô ali, não, vamos. Então, eu sempre, tudo que eu posso fazer para ajudar as pessoas nesse sentido, eu ajudo, né? Eu tento ser compreensiva, eu tento ser empática, me colocar no lugar das pessoas. E quando eu falo, às vezes eles assustam, assustam quando eu conto. Lívia, não fica contando essas coisas. Gente, não é questão de não contar, é minha realidade. Então, tudo é como você administra os seus problemas, né? Eu não sou forte o tempo todo. Tem hora que eu choro, né? Tem hora que a gente não aguenta ser forte o tempo todo. Mas eu me esforço. O que eu puder fazer enquanto eu estiver por aqui e conseguir ter saúde para isso. Eu acho que o exercício físico, como eu te falei, ele ajuda muito, né? No controle glicêmico, na qualidade de vida. E você procura ter mais uns hormônios equilibrados, né? Então, é isso que eu tenho feito na minha vida, me dedicado a tudo. E hoje, quando eu olho para os bilhetinhos que a minha mãe deixou para mim quando viva, ela escreveu que tinha orgulho de mim, porque era uma filha estudiosa e que ela tinha orgulho de mim no trabalho. Então, eu espero que lá do céu, lá veja que eu tô aqui, na luta. É isso. E você, a gente não consegue ser forte o tempo todo. E é totalmente incompatível, né? Num século que a gente está vivendo, nesse mundo contemporâneo, que sempre leva que a gente precisa ter essa fortaleza. Ó, o Tom Mas, entrou! Tom, o Tom! então a O gente Tom! precisa entender É. que quando eu sou fraco, aí que eu começo a trabalhar a minha força. Sim, É, sim. isso é o versículo bíblico que eu sou extremamente apaixonada, que fala quando eu sou forte, quando eu sou fraco, que eu sou forte, né? Aí tem uma Verdade. interessante do poder de Deus que aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é justamente nesses momentos de fraquezas na vida, no momento que a gente pensa, parou tudo, não consigo como lidar, não consigo mais, o que que eu vou fazer disso? E aí tem até uma história, né? Quando a gente pensa, cheguei no fundo do poço, né? Começar a escalar agora, subir para cima. E toda a Sim, força que sim, você sim. faz para poder subir, para poder É, sair desse momento, é que vai criando força em nós, é que vai criando resiliência, né? É que o sim, galho que dobra, que a gente pensa que vai parar, que vai cair, e não, a gente vai quebrar, mas não. Porque é nesse momento mesmo que vai trazendo. E não é ser forte o tempo inteiro. Para mim não está aparecendo no Instagram as pessoas que estão entrando. Vamos ver aqui. tô Ah, parecendo. tá. Agora começou a aparecer aqui para mim, né? Começou a aparecer. Aí que a gente se percebe e se vê melhorando cada dia com essa e se sentindo mais forte. Nem eu, o tempo inteiro, não sou mesmo o tempo inteiro forte. E, inclusive, eu tive hoje uma situação clínica com uma paciente que meu coração chegou muito apertadinho, porque a empatia de se colocar no lugar do processo de luto, de por ter uma pessoa muito querida, Uhum. e se traz isso pra gente, né? Mas a gente olha para nossa história, olha para o nosso momento, olha para o momento presente, e isso nos ajuda muito a seguir em frente. Nos ajuda demais a seguir em frente. E é essa mensagem que a gente quer deixar para vocês hoje. Lívia, quer deixar mais uma mensagem para o público? Compartilhar mais alguma coisa? Eu queria dizer para vocês que mesmo tendo duas doenças autoimunes, eu me vejo hoje uma pessoa realizada, que foi no período mais difícil que eu passei da minha vida, os últimos dias, que foram de maiores realizações. Então aconteceu muita coisa boa nesse momento, para as pessoas não desistirem,
terem disciplina, foco e se cuidar, se amar e correr atrás dos seus sonhos. Até como empreendedora, eu estou aqui falando e compartilhei praticamente a minha vida inteira com vocês, falando da minha história de vida, tanto familiar, que eu me orgulho. Então, eu me orgulho de estar conseguindo ultrapassar essas barreiras, né? Sim, existem dificuldades? Sim, é uma luta a cada segundo, mas a gente está aí, né? Acho que a gente tem que continuar. Acho que esse é o meu recado para Ah, vocês. obrigado pela Oi, sua presença. Então, essa imagina, eu que mensagem agradeço. para vocês, eu acho que se fosse para a gente resumir aí, a gente está tendo a história da Lívia, que, gente, eu conheço, acompanho um pouco do trabalho dela, vem de uma outra região, uma outra cidade de São Paulo para cá, eventos, e lidar com esse mundo corporativo aí, com essas conexões poderosas, que são conexões poderosas mesmo que ela tem, né? Sim, E lidar, né? E chegar o momento, assim, dela ir palestrar, ela, ai, não sei se eu vou tomar a medicação, mas eu não tomei a medicação porque eu quero ficar bem atenta. Ai, eu isso. vou tomar uma medicação, porque não pode te dar dor, né? E ela lá, depois de um tempinho, com aquele monte tomando as medicações. E quando a gente olha, né, a gente só vê, a gente fala assim, a gente só vê a valsa, só vê a dança, só vê o balé, a música correndo. A gente nunca vê os talos nos pés, né? Que é para poder Sim, construir tudo isso. Então, é de trazer, assim, as possibilidades. Né? Essa é a nossa intenção de compartilhar a vida aqui, de trazer as possibilidades, não de falar de dificuldades, mas de todas essas superações. E isso sim, que é importante, que deixo essa mensagem final aqui, que quando a gente tem um porquê, a gente sempre vai encontrar um como fazer. Né? O sim, autocuidado do diabetes exige disciplina, né? Exige, sim, mudanças internas para poder lidar com a externa, exige flexibilidade psicológica, e isso a gente não aprende um dia e vira mestre. É a vida. É a vida que vai nos fornecendo. Tem momento que a gente está mais instável, tem momento que a gente se sente mais forte, tem momento que a gente se sente mais fraco, mas é sempre a busca contínua dessa flexibilidade para lidar com o autocuidado e com as muitas variáveis que acompanham a nossa vida. Tem bastante comentários aqui hoje, deixa eu ver se tem alguma coisa para responder. Tá aqui, amor? Espera um pouquinho. Aqui. O... Acho que é o Lucas do Diabéticos da Lia, colocou, poxa, queria uma live contigo. Lucas, vamos conversar depois, me manda lá no direct que realmente eu tô te devendo daquela última vez, mas é uma correria, Lucas, que depois até eu acabo esquecendo. Mas vamos conversar para a gente poder marcar sim, agora no mês de março, para a gente conseguir fazer essa live, tá bom? Vai ser um prazer estar junto com você no seu Instagram compartilhando. A Lilian colocou, é pior encontrar um diabético que é desinformado e diz algo que é incompatível com a informação, né? Com a informação de qualidade, com a informação baseada em ciência. É muito complicado mesmo, né? Que a gente tem que ficar debatendo, mas depende do nível, a gente só tem que indicar sites confiáveis. A gente ficava, olha, vai lá na Sociedade Brasileira de Diabetes, que eles são uma referência nesse caso, e lá diz isso, 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 pode trazer para a pessoa esse despertar dela começar a buscar informação de qualidade. Aí ela colocou, eu também tive o mesmo problema e cheguei a desmaiar por passar há muito tempo. Acho que é outra sim. pessoa que está compartilhando que deve ter desmaiado por uma hipoglicemia, porque Isso. passou muito tempo de comer. E eu acho que em todos os diabéticos, muitos vão ter essa experiência para compartilhar aqui, né? De uma hipograve de chegar a desacordar. O Erivelto mandou um tchau. Boa noite, amigos. Sou diabético tipo 2 há uns 5 anos. Teve alguém também que escreveu alguma coisa que tem neuropatia. Não está aqui no comentário. Foi o que caiu? É? Acho que foi a primeira vez que estava lá que caiu a live. Tinha uma pessoa que falou que tinha uma filha também que tinha neuropatia, que é uma das Sim, sim, complicações, e falou do diabetes. Mas também hoje, com boa medicação, autocuidado, não alterando, também consegue-se ter uma boa qualidade de vida. E deixa eu ver, acho que o Rodrigo tinha outras pessoas, bastante pessoas que estavam ao vivo aqui, mas quando caiu, não sei se voltou novamente. Rodrigo,
Um beijo enorme, Rodrigo, uma pessoa queridíssima que fez um curso que nós passamos aí 3 dias juntos, um curso de comunicação. É uma pessoa que marcou muito a minha vida, muito especial, foi muito bom estar com ele nesse momento. Está aqui hoje junto comigo, Rodrigo, um abraço. Deixa eu ver quem está mais aqui. Gente, para quem eu não estou conseguindo agora ver todos os nomes aqui, um beijo especial para cada um de vocês que acompanharam aqui. E na próxima semana eu vou verificar aqui como que eu vou fazer para mim poder. Se a gente vai começar na próxima semana, na quarta, ou se eu dou um espaço de tempo, que eu preciso organizar algumas coisas, que eu estou até num projeto com a Lívia nova nessa parte de prevenção. Então, as coisas estão acontecendo muito rápido, só preciso me organizar, mas isso aqui é um espaço que eu amo muito estar. O Mário, do De Boa Bets, acabou de entrar aqui, Lívia, uma pessoa incrível também aí, do mundo digital aí, que fala sobre diabetes, o presidente também da DILA, de uma associação de diabéticos do Rio de Janeiro, Legal. uma pessoa extremamente querida. A Vivi também acabou de entrar aqui. Nossa, está entrando um monte de gente. A gente está encerrando. Vamos repetir, vou ter que repetir. Está encerrando e está entrando um monte de gente. Então, mas a live vai ficar ao vivo amanhã, né? Até amanhã dá para vocês assistirem. E a gente, em outra oportunidade, a gente também pode fazer uma live também para poder falar sobre. Oi, Vivi! Falar sobre o empreendedorismo, né, Lívia? Sobre esse espaço, Sim, sobre sim, sim. para quem quer empreender fora, como é importante você ter esses contatos, essas redes e tudo isso que a Lívia desenvolve muito bem esse trabalho também é uma temática também muito interessante também, que são outros temas que a gente pode compartilhar aqui, tá bom? Sim. Então é isso aí, uma boa noite para vocês. Lívia, uma boa noite, muito obrigado pela sua disposição. É um Imagina. carinho enorme estar com você aqui nessa noite. Espero que o nosso momento aqui compartilhando a sua história de vida, a sua Minha experiência. primeira live com você, minha primeira live da vida foi com você, olha que legal. Ainda falando da minha história Adorei, de vida, isso vai ficar agora. marcado para mim pro resto da vida, com Ah, certeza. a Gorete está aqui. Boa noite, meninas. Boa noite, Gorete. Então é isso aí, pessoal. Um beijo para vocês. É uma boa noite. Lívia, dando um beijo para o pessoal para a gente se despedir. Beijo! Eu vou avisando Tchau! vocês aqui quando que a gente marca a próxima live, tá bom?